Boa noite. Segundo o IBGE, o Brasil já ultrapassa 30 milhões de idosos. Além disso, mais de um terço das pessoas acima de 60 anos que já se aposentaram continuam trabalhando. O Jornal da UFO vai falar hoje sobre os idosos e o mercado de trabalho. Você confere tudo a partir de agora. Ontem foi o Dia Internacional do Idoso e durante essa semana o Jornal da UFO vai abordar temáticas relacionadas à terceira idade. E para começar esta edição do Jornal da UFO, que vai tratar sobre mercado de trabalho, vamos conhecer agora a história da dona Djalmira, mais conhecida como Dona Dija, que hoje com 76 anos não quer parar de trabalhar. Para ela não tem tempo ruim. É debaixo de sol e, se duvidar até de chuva, que a dona Djalmira, ou para muitos a Dona Dija, sai de Araguari para Uberlândia e vai vender produtos de casa em casa. Aposentada, mas ainda na ativa, Dona Dija tem uma renda extra. Eu estou aposentada, né? Essas vendas minhas é um extra. Aos 76 anos, é sinônimo de energia. Aquela que levanta cedo porque não gosta de ficar quieta. A rotina da Dona Dija é simplesmente não ter rotina. Ela está sempre atarefada. Sempre tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar moada sem fazer nada, não. Tem que fazer. É da senhora mesmo, né? A senhora não gosta? Não gosto. Acho que se algum dia eu precisar de ficar quieta, vai ser difícil. Só se estiver doente, né? Dona Dija é dessas conversadeiras e que conta do tempo que se mudou para Uberlândia ainda jovem. Eu saí de lá menina, né? Aí nós fomos morar em Santa Luzia, Cascalho Rico, lembra? Sabe Cascalho Rico? Lá a gente morou uns tempos também. Quando eu era mocinha, era lá. Depois de lá que eu vim cá para Paraguari, né? Casei, fiquei lá, criei meus filhos lá. Aí quando eu fiquei viúva, eu mudei para cá. Fiquei viúva, perdi um filho, né? Aí eu fiquei muito triste. Já vou mudar. Mudei para melhorar o astral. A longevidade vai além da vaidade. É uma palavrinha simples: felicidade. Feliz, tem saúde, né? Para trabalhar e andar atrás das minhas coisas. Tem saúde, tá bom. E quem diria que a Dona Dija pensou que só chegaria até os 60 anos? Sabe que dá para 60 anos eu ia camuflar no lugar. Por quê? Porque a vida que a gente levava era muito sofrida, né? Antigamente a vida era bem sofrida. Então, a gente não tinha esperança de viver muitos anos, não. Agora, depois que a gente começa a sobreviver, a ver as coisas, os filhos crescer, neto, aí parece que a gente fica mais animada, vai vivendo mais ainda, né? E para os que querem ter esta senhora como exemplo de vida, ela tem um recado. Para não desistir da vida, né? Porque se a pessoa desistir, fica pior, né? Fica mais triste, mais cabrunhada, e aí a doença chega, né? Bom, e para falar de longevidade também, o mercado de trabalho para os idosos, eu recebo aqui o Marcelo Loural, professor do Instituto de Economia da UFO. Boa noite, Marcelo. Boa noite. E também a professora Lígia Oliveira, professora do curso de Psicologia da UFO. Boa noite, Lígia. Boa noite. Bom, vou começar minha pergunta com você, Lígia. No caso da Dona Dija, é um exemplo de vida, né? Está continuando aos 76 anos e na ativa. Hoje em dia, é possível ver mais idosos como a Dona Dija? De acordo com o que a gente tem observado nas estatísticas, sim. Existe um aumento da expectativa de vida, né? E sendo assim, mais pessoas têm insistido em continuar trabalhando, mesmo após alcançar a idade que elas poderiam estar aposentadas. E para você, Marcelo, o mercado de trabalho está sendo um desafio para as pessoas da terceira idade? Olha, pela situação brasileira atual, o mercado de trabalho vem se apresentando como um desafio de uma maneira geral, né? Para o caso específico, de inserção no mercado de trabalho, tá? Que a gente vai ser um tema que ainda abordaremos aqui, que essas pessoas precisam se adaptar a uma nova configuração da prestação. E como da Dona Dija, que quer continuar na ativa, né? Sente essa necessidade de continuar trabalhando, né? Uma situação
faz bem para a pessoa trabalhar, e a situação que a pessoa trabalha por necessidade de complementar uma renda. Uhum. Lembrando, para quem está assistindo a gente e quer participar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 996397880. Pode participar, mandar a sua pergunta para os nossos convidados. Lígia, o preconceito nessa questão. Quando o idoso está ainda inserido no mercado de trabalho ou vai entrar no mercado de trabalho, né, se aposenta e decide trabalhar, existe um preconceito com as pessoas mais jovens? Existe não só um preconceito, como também existe uma ausência de adaptação do mercado de trabalho como um todo para receber essas pessoas, né? Porque não é possível a gente dizer em termos de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto em termos de memória, de capacidade produtiva e tudo mais, ter o mesmo ritmo de uma pessoa de 30. Então, a gente precisa entender que os postos de trabalho precisam ser desenhados de acordo com as condições atuais. Às vezes, por exemplo, se ela tiver com algum problema de saúde, nem todo problema de saúde vai atrapalhar as atividades dela, mas pode ser que atrapalhe. Isso tem que ser alguma coisa prevista, porque é esperado que pessoas com idade avançada apresentem alguma condição de saúde especial. Então, isso tem que ser previsto e não algo visto como negativo, né? É inerente, de certa forma. Então, não é todo mundo, como a dona Dígia, que parece não apresentar nenhuma condição mais grave de saúde, mas não é assim para todo mundo, e algumas pessoas têm que continuar trabalhando por necessidade, não é por opção. Então, precisam de alguma forma complementar aquele salário que ganham como aposentados. Então, a gente precisa entender como é possível adaptar os postos de trabalho para que eles possam receber as pessoas, e também observar como que a gestão, ou seja, as lideranças dentro das empresas vão lidar com isso, porque é possível que haja choques geracionais. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega alguém de 60 anos e põe para trabalhar com alguém de 30, são mundos que podem ser bastante diferentes, né? Uma pessoa mais jovem, ela está mais adaptada à tecnologia, por exemplo, do que uma pessoa mais idosa. E como é possível trabalhar isso? Bom, isso vai muito da gestão de pessoas, né, dentro de cada empresa, dentro de cada instituição, de como a gestão conduz isso. É preciso que hajam programas de conscientização, programas de sensibilização, que isso seja uma política organizacional, ou seja, que seja algo que vem de preferência de cima para baixo, que todo mundo entenda, que todo mundo conheça, para que isso esteja alinhado em todas as camadas hierárquicas das organizações, e que as lideranças também defendam esses programas, ou seja, que as pessoas enxerguem que as figuras de poder dentro das organizações estão apoiando esse tipo de iniciativa, porque aí a probabilidade do comportamento ser reproduzido em todas as camadas é maior. Mas caso não hajam políticas específicas dentro das organizações para incluir essas pessoas e também não haja apoio explícito das lideranças, isso pode ficar um pouco mais complicado. Você concorda, Marcelo? Sim, concordo. Certamente uma política dentro das empresas é fundamental, dentro de toda organização, para propiciar essa inserção. E, no meu entender, isso precisaria vir junto com políticas públicas também que facilitassem essa integração, ou melhor, uma reintegração do idoso ao mercado de trabalho, né? Porque o idoso enfrenta duas situações diferentes. Uma, aquele que foi um trabalhador muito especializado, hoje ele é considerado caro, né? E aquele que foi um trabalhador pouco especializado, ele tem mais dificuldade com essas novas tecnologias e tem uma maior dificuldade de inserção. Então, nesses dois casos, é preciso alguma política pública, tá, que conjuntamente com uma cultura organizacional possibilite a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E hoje no Brasil não existe isso? No Brasil não existe, em alguns países desenvolvidos, a Alemanha é um exemplo, né? Existem até subsídios para que as empresas contratem trabalhadores acima de 60 anos. Tá? Coisa que no Brasil, por enquanto, não há nenhuma sinalização nesse sentido. A gente vê idosos trabalhando em lojas, mercados, mas também tem aquela população de idosos autônomos. Sim. Tem crescido? Sim, né? Talvez seja a forma mais comum de inserção de idosos no mercado de trabalho, o trabalho autônomo ou por conta própria, né?
E o trabalho por conta própria tem uma característica importante, ele é muito heterogêneo. Vai desde atividades qualificadas e que remuneram bem, até atividades de baixíssima remuneração. Tá? E a maior parte da inserção dos idosos como conta própria vai nessa parte de baixa qualificação e remuneração e que depende muito do nível de atividade. Essas pessoas, no caso os idosos que se inserem no mercado de trabalho dessa maneira, obtêm um ganho de renda significativo, relevante. Quando a economia cresce num ritmo mais lento, eles também têm seus rendimentos prejudicados. Tá? Então, mesmo a atividade empreendedora da população mais idosa é muito dependente do ritmo de crescimento da economia. Uhum. E quando o idoso decide trabalhar, né, se aposentou, passou alguns anos, decidiu trabalhar e falta autoestima, Lígia, qual o conselho? De qualquer forma, independente de qual seja a situação, seja um problema de autoestima ou enfim, quando existe a decisão de se aposentar, para tudo, quando a gente está falando de carreira, necessita de planejamento. E, infelizmente, na nossa cultura brasileira, isso não é algo muito comum, né? Então, do mesmo jeito que a gente se planeja para entrar no mercado de trabalho, a gente também precisa se planejar para sair dele ou para continuar nele após uma situação de aposentadoria. Então, tem sido um pouco mais comum, principalmente em instituições públicas, haver programas de preparação para aposentadoria, né? E a gente precisa entender também qual vai ser a opção que essa pessoa está fazendo. Tipo assim, ela vai querer continuar trabalhando, por exemplo, na mesma empresa, no mesmo cargo? Ou ela vai querer continuar trabalhando na mesma empresa, mas em outro cargo? Ou ela vai fazer um trabalho voluntário? Pode acontecer também. Ela vai abrir um negócio, ser empreendedora ou trabalhar como autônoma. Então, é preciso que haja um planejamento para qual seja a escolha. E quando esse planejamento acontece com antecedência adequada, a gente vê que questões ligadas ao autoconceito, como é o caso da autoestima, tendem a diminuir o impacto no sucesso da opção que for feita, né? Então, o ideal é que sempre haja esse tipo de planejamento, para evitar que questões ligadas, como por exemplo, falta de autoestima, afetem negativamente o que essa pessoa vai fazer depois que ela se aposentar. Tem toda uma questão de análise, né? Porque assim, até se a pessoa ela planeja não continuar trabalhando, essa é uma das situações nas quais a autoestima pode ser mais afetada. Porque imagine, uma pessoa ela passou a maior parte da vida dela como um ser produtivo. Então, isso está muito ligado à identidade dela. Ela nunca se imaginou, talvez nunca passou pela situação em que ela não acorda de manhã para ir trabalhar. Isso faz parte de você pertencer. Isso é algo que a gente tem uma necessidade básica, que é a necessidade de pertencimento, né? De você estar ali como um ser que produz, que faz a economia girar e tudo mais. Então, quando a aposentadoria vai se aproximando, começam esses questionamentos, né? Poxa, será que agora eu não sirvo mais para nada, vamos supor? Ou será que agora eu não sou uma pessoa mais que tem utilidade? Sendo que a gente precisa evitar essa ideia de que o trabalho é a esfera única da nossa vida, porque existem outras esferas, tem a esfera familiar, as pessoas precisam ter hobbies, precisam ter tempo de lazer, então o trabalho ele não pode ser o único definidor da identidade, por isso que a gente foca tanto nessa questão do planejamento. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo, quero saber também a opinião do Marcelo. Agora vamos para a previsão do tempo para amanhã. A quarta-feira em Uberlândia deve ser quente, com máxima de 31 graus e mínima de 20. A probabilidade de chuva é de 80%. Em Monte Carmelo também faz calor. A máxima chega aos 31 e a mínima prevista é de 18 graus. Mínima de 20 e máxima de 34 graus em Ituiutaba. A probabilidade de chuva é pequena, 13%. Em Patos de Minas também faz calor, mas pode chover amanhã. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Araxá, a previsão é parecida, máxima de 30 e mínima de 19 graus. Também deve chover nesta quarta-feira. Se você quiser participar, mande sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 996397880.
emprego em Uberlândia. Já já, voltamos. Estamos de volta e vamos conferir agora as vagas de mercado de trabalho. O mercado de trabalho de hoje oferece vaga para técnico de manutenção. Apenas uma vaga ofertada com salário de R$3.000. É necessário ter experiência de 6 meses e curso técnico em mecânica. Uma vaga para repositor, para pessoa com deficiência. O salário é de R$1.087 e a empresa não exige escolaridade e experiência do candidato. Oportunidade para atendente de balcão. O salário é de R$1.087. Tem vaga também para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar logístico. A empresa oferece uma vaga com salário de R$1.252, mais benefícios. É preciso ter experiência de pelo menos 6 meses na área e ensino fundamental completo. Lembrando que o Cine não oferece detalhes de vagas de emprego por telefone, apenas presencial pelo endereço Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, ou pelo portal de informações maisemprego.mte.gov.br. Bom, e para quem nos acompanha agora, o nosso tema do Jornal da UFO é sobre o prolongamento da vida e o mercado de trabalho para os idosos. Como a gente estava falando no bloco anterior, a Lígia destacou o pertencimento ao trabalho, né, Lígia? E o Marcelo queria fazer um complemento. Qual é a sua visão sobre isso, Marcelo? Sim, e muitas vezes a gente reconhece, tem a nossa identidade ligada ao trabalho, né? Eu como economista, você como jornalista, a Lígia como psicóloga, a gente se apresenta quase, meu nome é Marcelo, sou economista. Então, a mesma coisa, alguém que deixa de trabalhar ou por ter atingido a idade para aposentadoria, às vezes tem esse problema realmente, qual é a minha função agora? Né? Isso, se a pessoa ainda se sente saudável, ela pode sim querer continuar trabalhando, exercer alguma função para ter esse reconhecimento para ela própria, para a própria pessoa. Né? Então, acredito que concordo com a Lígia, que é um aspecto bastante importante. Aproveitando, a gente estava falando sobre a questão da inserção do aposentado, do idoso, entrar no mercado de trabalho. E a Previdência, o salário mínimo, como é que fica nessa história? Sim, esse é um ponto fundamental no meu entender, porque para muitos dos idosos, a maioria dos que exercem alguma atividade, em torno de 56%, 57%, dizem que é por necessidade financeira. Tá? Entre sustento de família ou complemento de renda, tá? Esses dois tipos a renda de extra, né? É uma renda extra, tá? E isso porque a maioria das aposentadorias é limitada a um salário mínimo, tá? E conforme a idade avança, aumentam gastos, por exemplo, com saúde mercantil, seguros, tá? Remédios, né? Medicamentos, né? Então, você muda o perfil de gasto, tá? E para atividades que um plano de saúde, um seguro-saúde é muito mais caro para uma pessoa idosa por uma questão de mercado do que para uma pessoa de 20, 30 anos. Tá? Então, isso envolve mais gastos, tá? E, ao mesmo tempo, uma renda que muitas vezes é limitada a um salário mínimo de aposentadoria. Então, quem não tem uma previdência complementar, muitas vezes precisa realmente, e não são todos que têm acesso à previdência pública, ao INSS. Tá? Que é importante destacar isso. Que é importante né? destacar, né? Não é todo mundo que teve uma vida como trabalhador formal, né? E precisa continuar de alguma maneira inserido em alguma atividade que proporcione algum rendimento. Isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido bastante. Né? E ainda agora se discute muito uma possível reforma da Previdência, então essa incerteza quanto ao futuro também deve afetar aí novas gerações de idosos daqui para frente. Bom, o Marcelo falou de gastos com remédio, saúde. Como que está a saúde do idoso? Eles têm se preocupado mais hoje em dia? Qual que é a sua visão? Bom, se a gente estiver falando de saúde psicológica, né, a gente vê que existe uma mudança também de paradigma. Porque se a gente for considerar, por exemplo,
uma mulher, né? Uma coisa que é muito comum a gente se perguntar quando se fala de previdência é a questão das regras que servem para as mulheres serem diferentes das regras que servem para os homens. Mas uma coisa que eu acho que não se discute o suficiente é a questão do trabalho doméstico, né? Então, ainda bem que a gente tem enxergado uma mudança de paradigma, que tem um aumento da divisão das tarefas domésticas em pessoas, por exemplo, das gerações atuais, né, nas quais os homens e as mulheres têm dividido mais as tarefas domésticas, mas é importante que se lembre que essas regras que são diferentes para as mulheres têm origem nisso, de que a mulher que começou a trabalhar fora de casa há algum tempo atrás, ela não tinha só esse trabalho, ela também tinha o trabalho doméstico, que se somava ao trabalho remunerado, né? Então, por isso que as regras da aposentadoria eram diferentes. Então, se a gente fala em igualar essas regras, a gente precisa também parar para pensar se a sociedade ela está preparada para igualar isso no que diz respeito ao trabalho doméstico, né? Então, a gente vê agora tipo uma nova onda do feminismo, que essa é uma das pautas, né? Que se haja uma divisão de tarefas equânime com relação ao trabalho doméstico, porque isso é algo que conta muito, né? Então, não se considera, por exemplo, que uma mulher que trabalhou única e exclusivamente em casa, existem regras específicas para as mulheres que trabalharam em casa, mas a gente não pode dizer que é igual a, por exemplo, uma mulher que trabalhou fora e trabalhou em casa, né? Então, eu acho que precisa haver essa discussão também. Se a nossa sociedade ela está preparada para, tipo, por exemplo, igualar as condições para aposentadoria, mas se as condições domésticas, por exemplo, vão ser equiparadas, porque não me parece ainda ser o caso aqui no Brasil. E quando a gente fala de outros países, como que é essa comparação? Em outros países sem ser o Brasil, quando a gente fala que a mulher ainda tem muito que lutar para conseguir os direitos. Não, isso, claro, a gente vive isso mais na realidade brasileira, mas isso é presente em qualquer lugar do mundo, tá? Ainda se existe uma cultura de que a mulher é responsável pelos serviços domésticos, né? Isso, embora esteja aos poucos mudando, mas essa cultura ainda é presente, tá? Então, certamente, isso é importante, às vezes, para tratar aí de uma idosa, no caso. Ela chega à idade da aposentadoria, sendo que ela passou a vida inteira fazendo puramente os afazeres domésticos, tá? E chega, ela não contribuiu para a Previdência, não teve um emprego formal, também não tinha condições de contribuir de maneira voluntária, e chega numa situação que, por exemplo, o marido falece. E aí ela é obrigada a começar a trabalhar após os 60 anos, muitas vezes, tá? Então é uma situação que existe e é bastante comum, aliás, tá? E que é algo que a sociedade precisa prestar atenção e levar em conta quando se discute aposentadoria, quando se discute inserção de idosos no mercado de trabalho, que nesse caso seria inserção mesmo e não reinserção, tá? Então são pontos que tem que caminhar junto com uma evolução do pensamento da sociedade, tá? E nisso eu concordo plenamente com a Lígia. São fatores que tem que sempre caminhar conjuntamente. E quando a gente fala de formação, o idoso que tem a graduação, fez uma faculdade, isso beneficia ele? Beneficia, mas... No mercado de trabalho? Sim, beneficia do que alguém que se aposentou sem ter concluído uma educação formal, tá? Mas dependendo do nível de educação pode ser até um impedimento por considerar que é um trabalhador caro demais, né? Se alguém com mestrado, doutorado e anos de experiência, isso pode até ser um fator negativo no momento da tentativa de reinserção ou até mesmo de uma aposentadoria, uma tentativa de permanecer na mesma empresa ou na mesma função. E você concorda, Lígia? Bom, eu vou voltar à questão do planejamento, né? Então, é sempre esperado, ou pelo menos desejável,
que haja algum tipo de planejamento para o que vai acontecer. A gente sabe que tem coisas que não dá para planejar, por exemplo, a situação que o Marcelo falou de uma dona de casa, que ela foi dona de casa a vida inteira, o marido morreu e ela precisa começar a trabalhar. Então, a gente precisa também pensar em casos como esses, né, que fogem à regra e que precisam ter algum tipo de suporte social, o que, na minha opinião, deveria vir por meio de políticas públicas, né? Mas eu acho que é importante também se pensar porque ainda existe muito arraigado nas pessoas a ideia de que a aposentadoria é o momento da liberdade. Ou seja, de tudo que eu quero fazer, eu vou deixar para fazer quando eu me aposentar. Sendo que não tem como saber se a pessoa vai ter saúde física quando ela se aposentar, se ela vai ter saúde psicológica, se ela vai ter dinheiro, né? Porque, em geral, a renda costuma cair. Então, é necessário que as pessoas e que a sociedade como um todo revejam essa ideia de trabalho, né, de que o trabalho, eu volto a tocar nesse assunto, ele é uma esfera muito importante na vida de todo mundo, mas ele não pode ser a mais importante ou a única esfera. Então as pessoas precisam encontrar significado em outras coisas para além do trabalho. Eu, por exemplo, sou do tipo da pessoa que defende que você precisa ter horários pré-determinados para trabalhar. Então, assim, por mais que você faça o que você goste, não faça isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenha horários definidos, porque senão, uma hora você se pega numa situação em que, qual é o meu hobby? O que é que eu faço por lazer? O que é que me define? Então, essa coisa do que te define é algo que é mais grave quando se chega perto da aposentadoria, porque é muito comum que as pessoas sejam definidas única e exclusivamente pelo trabalho. E aí, ou elas entram em crise, né, quando se aposentam, do tipo, agora eu não sou uma pessoa que tem mais serventia, ou elas agora que vão parar para pensar no que é que elas gostam de fazer, sendo que, tipo assim, você já viveu 60 anos, né? E você, durante esses 60 anos, você não descobriu as coisas que te dão prazer para além do trabalho, então não dá pra gente ficar com essa ideia de que a aposentadoria é quando você vai ter liberdade, né? De eu vou fazer o que eu quero só quando eu me aposentar. Não, você precisa fazer isso agora, né? Porque você não sabe como você vai estar agora, dependendo de como andar a reforma da Previdência, você não sabe nem se você vai estar vivo quando você puder aposentar. Então, eu acho que é essa concepção de trabalho que precisa ser revista. Você falou de atualidade e me fez lembrar sobre o estresse, que é uma palavra que está no nosso cotidiano, infelizmente. Você analisa que os jovens, no futuro, os futuros idosos, vão ter dificuldade com isso? Por não tratar do estresse, não ter calma, isso vai prejudicar no futuro? Sim, porque a gente tem várias diferenças de concepções do trabalho. Então, antigamente, o trabalho ele era perfeitamente visto como algo que gerasse apenas o sustento. Não precisava necessariamente trazer uma realização. Então, agora, cada vez mais as pessoas procuram realização. E essa busca por realização, ao mesmo tempo que é boa, porque você não vai estar o tempo todo fazendo algo que te faz sofrer, mas ela também pode ser ruim, porque você só pensa naquilo. E, à medida que você só pensa naquilo, isso aumenta o seu estresse, porque você se sobrecarrega muito. Como você pensa, o meu trabalho é uma coisa que eu amo, eu vou dar tudo de mim e eu vou fazer isso o tempo inteiro, e isso aumenta muito o estresse. Então, a gente deveria começar a se perguntar qual é a saúde, quais são as condições que a geração atual vai chegar aos 60 anos, por exemplo, porque a carga de trabalho parece que, ao invés de diminuir, ela só aumenta, né? Exatamente. É verdade. Nós fomos às ruas conversar com idosos para saber se eles têm algum conselho para chegar bem na terceira idade. Vamos ver o depoimento de uma senhora. Se for para trabalhar, bem, porque eu já trabalhei demais da conta. Essa é a dica. Eu moro na fazenda, já fiz tudo que você pensar de serviço pesado, eu faço. Hoje em dia eu sou vendedeira de doce. O segredo, então, é deixar a mente ativa. Bom, eu quero agradecer a presença da Lígia Oliveira, que é professora do curso de Psicologia aqui da UFO. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E também agradecer ao Marcelo Loural, professor de Economia do curso da UFO. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.